Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Semeadores do Bem. Você não cometeu nenhuma injustiça me chamando de palestrante, né? Não. Tá bom. Então tá bom. É um tema muito difícil. Eu considero como sendo um dos, dentre tantos, entraves, obstáculos que desaceleram o nosso processo evolutivo. Quantos de nós aqui presentes já não foram taxados de faltarem com a verdade, grosseiramente chamados de mentirosos, mentirosas? Quantos de nós aqui presentes já não foram acusados de algo que não fizeram ou que nem fariam? Vamos inverter esta pergunta. Quantas injustiças nós já cometemos perante as outras pessoas? O que fizemos? O que foi feito? Nos retratamos? Pedimos desculpas, perdão sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes? As pessoas que falam sobre justiça se sentem justas. Não é bem assim que a espiritualidade mostra. A espiritualidade diz que para uma pessoa ser justa, surge no coração 3 pontos fundamentais: ser pacífica, ser resignada e ser humilde. Por isso que eu considero que a injustiça é um dos entraves do nosso processo de evolução. Muitas vezes as injustiças, elas são cometidas pelas nossas emoções. Quando nós somos acusados de algo que nós não aceitamos, então nós colocamos na nossa ideia que nós precisamos pagar o mal com o mal. E não é bem assim. Muitas vezes os nossos olhos podem nos trair, porque os nossos ouvidos não estão ali presentes, testemunhando o fato. Eu vou contar um caso para vocês, que acho que muitos de vocês aqui devem se lembrar. Só estou apenas ilustrando o tema de hoje. Há 9 anos atrás, em 2014, uma moça de 32 anos, ou melhor, 33 anos, foi brutalmente arrancada de sua casa, amarrada e espancada numa cidade do litoral daqui de São Paulo. Foi filmada por vários moradores, este espancamento que correu as imagens por todo o mundo. Ela foi acusada de sequestrar crianças para rituais de magia negra. Depois do espancamento, depois da morte, foi constatado que a moça era inocente, uma dona de casa, que o nome dela e a foto dela indevidamente, erroneamente, foi colocada nas redes sociais. E os moradores fizeram justiça com as próprias mãos. Essas pessoas que participaram do espancamento, algumas delas podem achar que fizeram a coisa certa, mas muitas delas carregam o peso da culpa, do remorso e do arrependimento, que será creditado numa próxima vinda, numa vida futura. O que nós entendemos sobre a injustiça? Um mal necessário? Eu entendo que a justiça terrena, muitas vezes, elas têm que estar ativa, presente. A justiça dos homens. São criadas as leis pelos próprios homens. Leis falhas, que não apenas beneficiam
a vítima, beneficiam também o infrator. Leis que muitas vezes levam o nada a lugar nenhum, mas elas são necessárias para conter um pouco a desordem que muitas vezes atinge um país. Por que eu digo que muitas vezes as pessoas são injustiçadas apenas pelos nossos olhares? Um acidente ocorre numa estrada deste país. O motorista de um ônibus perde o controle, cai numa ribanceira, vitimando 20, 30 pessoas. Qual é a primeira providência? Culpar o motorista. Dormiu ao volante, excesso de velocidade. Como que você sabe que ele estava com excesso de velocidade? Eu estava olhando pela janelinha e eu vi aquelas faixinhas brancas passando rapidamente. Você foi até o local, o assento do motorista? Você chegou a ver o velocímetro? Como que você pode dizer que uma pessoa dormiu ao volante? Um acidente aéreo mata 200, 300 pessoas. Falha humana. Erro do piloto. A máquina é indestrutível, infalível, montada pelas mãos do próprio homem, mas a máquina não quebra. Erro do piloto. Falha humana. É muito mais fácil nós condenarmos um ser humano do que nós condenarmos uma empresa. Porque nos outros países, muitas vezes, as indenizações são milionárias, para servir como exemplo para que os outros não cometam o mesmo erro. Porque são vidas humanas. Nós entendemos que muitas vezes há os acidentes, há as fatalidades. Muitas vezes nós observamos em programas jornalísticos catástrofes, tragédias, calamidades, desencarnes coletivos. Qual a primeira palavra ao ver estes acidentes, esses fatos? Meu Deus. Em outras oportunidades, nós vemos as pessoas lutando por direitos, por igualdades. E aí nós dirigimos os nossos olhares para o céu e perguntamos: por que Deus? Por que vós permite tantas injustiças? Será que Deus nos criou para que nós sofrêssemos? Será que Deus nos criou para que nós não fôssemos felizes? Nós temos que ter um certo cuidado com aquilo que nós dizemos para as pessoas, para quem dizemos, de que forma dizemos, e aquilo que nós muitas vezes colocamos nas nossas redes sociais. Tenham cautela. Uma mentira compartilhada pode se transformar numa grande verdade. E as experiências podem ser trágicas, catastróficas. Uma palavra maldita, não no sentido maléfica, mas mal falada, ela pode condenar o inocente, pode dissolver um casamento, pode separar famílias, pode terminar uma amizade que levou anos para ser construída, pode machucar uma pessoa para sempre, ao ponto dela entrar numa depressão tão intensa, uma tristeza profunda, que ela acaba tirando sua própria vida, o suicídio. É justo? Acho que não. Por isso que nós temos que ter uma enorme cautela sobre aquilo que diz, para quem diz e de que forma diz.
Porque todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todos os comportamentos que nós temos nesta vida atual, será acreditado ou debitado numa vida futura. As pessoas têm que entenderem que a injustiça, ela nos traz um benefício muito grande. Puxa, mas a injustiça é um benefício? Sim. Ela nos traz o aprendizado, nos traz o conhecimento, nos traz algo para que nós possamos nos aprimorarmos como seres encarnados que somos, espíritos encarnados. Faz com que nós possamos corrigir atos falhos, para que as punições não sejam tão severas numa vida futura. As pessoas precisam entender que as leis terrenas precisam estar presentes entre nós. Como dito anteriormente, falhas que são cometidas, erros. Vocês consideram justo um pai desesperado que rouba um pacote de bolacha ou 1 litro de leite para matar a fome do seu filho, ter os mesmos anos de punição, de prisão por aquele que matou a sua própria família? Sim ou não? Não. Mas, pasmem, muitas vezes isso acontece. Quem deve julgar? Os juízes terrenos ou Deus? Será que acima de Deus alguém está? Não, jamais. Como Jesus mesmo disse, não haverá outros deuses. Deus é o juiz supremo. Ele é do Supremo Tribunal, mas não é o federal. Porque ele é do Superior Tribunal Divino. Os juízes terrenos, eles julgam a casca, a matéria. Deus julga o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas ações, que serão, como dito anteriormente, contabilizadas numa próxima vinda, para que nós, espíritos encarnados que somos, não vemos ou não viermos em sofrimentos, já não basta o que nós temos, não viermos derramando lágrimas, nem rangendo os dentes. Acima de Deus, ninguém está. Jesus dizia que os escândalos são necessários. Para quê? Para nos auxiliar, para nos aprimorar, para acelerar esse nosso processo evolutivo. Jesus proporciona a cada um de nós uma estrada reta que nos leva até Deus. Só que nós somos um pouquinho distraídos e nós entramos por algumas bifurcações aí da vida. Entramos em algumas ramificações. Ah, e aquela borboletinha bonitinha, deixa eu ver onde ela vai. Puf, já foi. E aí aquela porta se fechou e você não vai voltar naquele mesmo lugar aonde você se perdeu. Mas Deus é tão generoso, tão justo, que nos coloca no mesmo lugar em que nós nos desviamos. Para que nós possamos retomar a sequência de caminharmos nessa direção reta até Deus. As injustiças, elas são sempre necessárias para que possamos olhar com as pessoas que estão ao nosso lado com um pouco mais de consideração. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: ah, nós temos que ajudar o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Quem é o próximo? Todos aqueles que estão ao nosso redor. Que, na verdade, são pessoas que nós
não conhecemos através dos nossos olhos carnais, mas conhecemos todos eles através dos nossos olhos espirituais. Tantas quantas forem as oportunidades, Deus concede a cada um de nós. Portanto, não há injustiça de Deus. Às vezes nós questionamos algumas situações, ficamos às vezes irritados, porque Deus acabou levando uma pessoa tão querida para o lado dele. Nós não entendemos as vossas vontades, as suas vontades. Nós questionamos as suas leis, porque nós fomos criados simples e ignorantes. E nós vamos, com o passar dos tempos de cada uma das nossas vidas, nos comportando de formas diferentes. Se alguns de nós aqui hoje, até essa presente data, Deus queira que isso já tenha solucionado, mas se tornou um assassino em vidas futuras e hoje já pensa de uma forma diferente, é porque o seu débito já foi pago. E hoje está num outro padrão evolutivo, num outro padrão vibratório. E é dessa forma como nós vamos. Não vamos nos corrigir apenas numa única vida, numa única encarnação. Teremos muitas pela frente. Qual a maior injustiça que vocês têm conhecimento? Fazem ideia? Ninguém arrisca? A crucificação desse homem. Foi condenado e crucificado sem pecado. Aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra, ou que fale o mal dele. E por incrível que possa parecer, não generalizando nenhuma religião, existem centenas de milhares, se não dizer milhões de pessoas que nem sequer acreditam na sua vinda. Pasmem. Acham que Jesus é uma farsa, que Jesus é uma lenda, que tudo aquilo que foi publicado na Bíblia foi por falsos profetas. Pessoas que queriam ter as suas próprias religiões. Até quando vai a injustiça? São situações que nós, às vezes, temos que fazer uma intensa reflexão da forma como nós estamos agindo. A injustiça precisa fazer parte da nossa vida e vai ainda permanecer ao nosso lado durante muito tempo. É necessário para que nós possamos olhar para as pessoas que nos cercam com um pouco mais de humildade, um pouco mais de coração. Realmente nós conseguimos um dia definir a palavra amor em toda a sua plenitude. Hoje nós não conseguimos falar sobre o amor. Nós falamos sobre uma atração física, sobre uma paixão, mas será que nós conseguimos definir a palavra amor? Quantas injustiças nós já estamos cometendo todos os nossos dias? As injustiças nos trabalhos, nos locais de trabalho. Em todo local de trabalho sempre tem uma pessoa que tem um cargo superior a você. Um chefe, um gerente, um diretor, um vice-presidente. Quando um destes graduados ao cargo cometem algum deslize de prejudicar a saúde financeira de uma empresa ou sujar a imagem dela, o funcionário está demitido. Não é assim? Mas aqueles que têm o alto escalão não se redimem dos seus erros. Não são capazes de dizerem, eu errei. Muitas pessoas, todos os dias, em todos os locais, até mesmo na rua, são tratadas de uma forma vergonhosa. São humilhadas. Qual é o propósito? Será que a pessoa tem raiva um do outro?
tem ódio, tem inveja. Por quê? Você tem uma profissão melhor, um cargo melhor? Você se veste melhor? Você é uma pessoa mais amável, mais carismática, mais doce, enquanto você não é? Por que tanta raiva quanto as pessoas? Por que tantas injustiças quanto as outras pessoas? Qual é o propósito disso? Será que é necessário nós sermos repetitivos? Não somos nós que somos repetitivos, não são os palestrantes que vêm aqui a esta casa ou em outros locais, às vezes divulgar as palestras em pouco tempo. Tem assistidos que dizem assim, inclusive para mim, puxa, mas como vocês espíritas são cansativos, são repetitivos, esse tema já foi dito já há 30, 40, 50 dias atrás, e vocês novamente mudam o palestrante, muda o título, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Qual a finalidade? Será que nós já não entendemos o propósito da espiritualidade de modo geral? Que nós temos que nos melhorar? Nós temos que ter uma ótima conduta perante os outros? Mas não somos nós quem somos repetitivos. É a própria espiritualidade que nos intui e nos instrui. Por quê? Porque aos olhos e aos ouvidos deles, nós não estamos fazendo o esforço necessário para nós realmente mudarmos, muitas vezes, os nossos conceitos, as nossas convicções. Eu desejo muito e peço a Deus que no futuro próximo a palavra injustiça seja retirada dos nossos dicionários e que a palavra justiça possa aparecer em destaque, juntamente com o amor, a humildade e, sobretudo, com o respeito entre todos nós, seres humanos. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Muito grato.